Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 84, é Origem do Bem e do Mal, a Gênese capítulo 3. Então nós nos encontramos ainda na questão de número 6, né? Só que nós vamos voltar no princípio da questão de número 6 para a gente dar sequência, porque é de extrema importância a gente voltar e dar sequência, porque assim a gente consegue entender um pouquinho melhor, né? Que quando a gente para no meio e dali a gente já começa dali em diante. Mas eu prometo que eu não vou esclarecer mais coisas. Eu não sei, com relação aqui eu não posso prometer, porque me dá uma vontade de falar, mas nós já esmiuçamos o que eu vou ler agora. É só para poder dar sequência, né, de onde nós paramos. Então, Kardec diz assim: porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Você se lembra que nós já tratamos a respeito desse assunto, mas que dá vontade de falar mais coisa, dá. Então, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, né? Da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Olha para ver. Aí a causa das guerras. Aí, né? A causa das guerras. Como nós tratamos aqui, lá vai eu comentar alguma coisa. Sim, nós já comentamos. Sendo que nós comentamos a respeito das guerras no coletivo, as guerras entre países, cidades, a guerra entre famílias, guerra entre parentes. Eu acho que eu não falei a respeito de parentes nem de famílias, graças a Deus. Então, existem as guerras entre famílias, as guerras entre parentes, porque tem aquela família ali que é composta de 5, 6 pessoas, né? Então, ali é um conjunto. Mas tem também os parentes. Então, a guerra entre os parentes. E existe também, como nós já tratamos, a guerra pessoal, a guerra íntima, que é aquela guerra, aquela luta que o indivíduo ele trava com ele 24 horas. Eu, por exemplo, eu acordo todo dia de manhã, vamos pensar assim. Não é também lá todo dia de manhã assim não, sabe? Porque por vários fatores. Mas todo dia quando eu acordo, que eu olho ao lado assim da minha cama, eu vejo um leão. É um leão diferente do dia anterior. Aí ele me diz assim: comigo que terás que conviver o dia de hoje. Então, é entre eu e você hoje. Aí o que acontece? Eu tenho que vencer aquele leão. Um leão por dia. Porque o certo é um leão por dia. Sabe por quê?
Porque se você pensa assim, mas o certo é a gente lutar com o leão o mês todo, o ano todo, a vida inteira. Aí ele amansa. Perdão do termo, ele fica sem vergonha e a gente fica acomodado. Não, tem que ser um leão por dia. Estranho, diferente, aquele leão que te pega no pé mesmo. Ele te pega no pé, ele rosna. O que significa esse leão? É a personalidade obscura nossa, os monstros que nós trazemos no nosso interior. É tudo aquilo que nos põe contrário à moral. Daqui a pouco nós vamos esclarecer um pouco a respeito de alguns exemplos de valores morais. Porque a pessoa fala assim, mas o que significa os males de toda espécie, físicos ou morais? Morais é o contrário de todos os valores que daqui a pouco, se não for nesse vídeo, vai ser no outro. Ou nos outros, porque aqui a gente mais fala do que uma maritaca. Mas você observa que a gente fala para esclarecer. Então nós vamos tentar mostrar alguns valores morais. Então, tudo que nós vamos tentar mostrar, né, esses males morais, significa o contrário, né, dos valores morais. Porque nós temos que nos preocupar com os valores morais e não com os males morais. Porque a partir do momento que você passa a conhecer alguns valores morais, obviamente, você praticando os valores morais, você não encontra-se enquadrado nos males morais. É o contrário, né? Então, essas guerras, eu luto com um leão por dia. E eu tenho que vencer ele. Ou melhor, eu tenho que vencer eles. O dia todo lutando com o leão. Meia-noite, eu despacho ele para o além. Durmo. Acordo. Outro leão diferente. Um leão por dia. Agora, não é brincadeira. Então, aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades, né? Aí, eu não sei se você se lembra, eu ainda não estou com dislexia. Eu não sei se você se lembra, mas nesse último quesito, nós tratamos a respeito das enfermidades. E das enfermidades nós procuramos englobar tudo. Porque é preciso entender que toda enfermidade, uns dizem uma coisa aqui, outros dizem outras coisas ali, mas porque eles são vinculados a sistemas
e por isso eles não gostam de falar a verdade. Você acha que é do interesse da Organização Mundial de Saúde permitir que os laboratórios no mundo estudem e criem medicamentos para eliminar determinadas doenças que existem na face da Terra, no seio da humanidade? A Organização Mundial de Saúde, OMS, é a primeira a barrar os laboratórios. A indústria farmacêutica também, elas botam dinheiro na mão da Organização Mundial de Saúde para não permitir os laboratórios, os cientistas, para vindo a criar medicamentos para curar doenças. Porque se eles criam determinados medicamentos que cura a doença, eles morrem de fome. Infelizmente, é assim que funciona aqui na Terra ainda, por causa do orgulho e por causa do egoísmo. Enquanto o egoísmo e o orgulho, eles assim existirem aqui na Terra, vai ser suborno daqui, suborno dali, roubalheira dali, roubalheira daqui, em todos os sentidos. Omissos daqui, omissos dali, injustiça de tudo quanto é lado. Mas vamos usar o termo, a causa principal é o orgulho e o egoísmo. Então você acha que é do interesse da Organização Mundial de Saúde permitir que, e também a indústria farmacêutica, permitir que alguns medicamentos sejam criados? De forma alguma. Eles inventam lá alguns medicamentos paliativos, que significa tiro no escuro. A pessoa toma um medicamento para curar uma coisa, complica 2, 3, 4. Ele volta no médico, ele ainda continua com aquele problema ainda, mas só que com mais 3, 4 complicações. Aí o médico receita mais 3, 4 remédios e assim por diante até a pessoa desencarnar. E quem se enriquece? A indústria farmacêutica e a Organização Mundial de Saúde. É lamentável, não é? Então, nós levamos ao conhecimento que 100% da humanidade, como disse, alguns sistemas, eles não admitem isso, mas 100% da humanidade, ou melhor, 100% das enfermidades, elas têm origem no espírito, e no corpo físico é na alma, né? Elas têm origem no passado, em vidas passadas, encontram-se na programação reencarnatória do indivíduo, ali passa pelo perispírito, porque o perispírito é o modelador da forma. O descontrole emocional, psicológico, que são todos esses transtornos, né, que as pessoas possuem. Então, como o professor mesmo já disse várias vezes, a todos nós, mente sã, corpo são, mente enferma, corpo enfermo. 100% das doenças estão aqui, na mente.
na alma, no perispírito, na programação reencarnatória, que eclode no corpo físico devido os desequilíbrios, as disfunções, os transtornos de todas as espécies. Transtornos psicológicos, transtornos emocionais, tudo quanto é tipo de transtorno. Baixa imunologia espiritual, baixa imunologia física e os vírus, as bactérias, né? Eles alojam e eclode. Inclusive até através do pensamento, há contaminação, há contágio através do pensamento. Então, mas só que muitas pessoas ignoram isso. Quando você fala assim, 100% das doenças, elas são de origens espirituais, mau comportamento em vidas passadas, transtornos que culmina no armazenamento, no perispírito, esses transtornos todos emocionais, tudo isso, as pessoas, é óbvio, têm o direito de pensar o que elas quiserem. Porque nós não podemos nos esquecer que o corpo físico, olha só, se você quiser escrever isso aí, pode escrever, não tem problema não. Só que isso é revelado de primeira mão. O corpo físico é uma válvula excretora do perispírito e do espírito, do perispírito e da alma. Porque uma vez no corpo físico, alma. O corpo físico é uma válvula excretora do perispírito e da alma. O perispírito, vamos dizer assim, a alma, ela se purifica usando essa válvula excretora, eliminando tudo. Porque você observa que é graças ao corpo físico que, juntamente o perispírito com a alma pode, aqui no corpo físico, fazer alguma coisa em prol da sua evolução. Porque não é o corpo físico que evolui, é a alma. O corpo físico, ele é apenas aquele envoltório que contribui, né, para a evolução da alma, para a evolução do espírito, como queiram alguns, às vezes assim. Mas tem muitas pessoas que não admitem isso. Que isso? Eu bebi tanto, demais. O princípio do meu pancreatite ou da minha cirrose, o princípio é a bebida. Eu admito. Tudo bem, a pessoa não está errada. Só que nós temos que pensar uma coisa. A bebida, pode analisar para você ver. Pesquise para você ver. A pesquisa quase sempre é tido como uma fuga de algum problema que a pessoa sofria antes de beber.
Que é isso, esse problema que eu tenho no pulmão, proveniente do cigarro, eu reconheço. Fumei a vida toda e fumo. Se deixar, eu fumo até morrer. Mas eu tô com esse problema nos pulmões. O cigarro, ele é um desculpismo. O cigarro, ele é uma fuga. Porque muitas pessoas dizem que quando ela fuma, ela sente-se mais aliviada. Então analise para você ver. Todo transtorno fisiológico todo transtorno fisiológico é proveniente de uma fuga. E que essa fuga é proveniente de um problema. Um problema emocional, psicológico, neurológico, um transtorno obsessivo. Você entendeu? Existe também isso aí, um transtorno obsessivo, um transtorno neurológico. Essas patologias todas, é preciso analisar a causa. Então, tortura psicológica, tortura emocional, então, proveniente da angústia, da ansiedade, da melancolia, da depressão. Agora, o que são todos esses probleminhas que acabamos de dizer? Ansiedade, angústia, melancolia, são tudo fuga de outros problemas. Observe só para você ver. A pessoa que não tem facilidade para lidar com certas situações, às vezes ele se tranca, às vezes ele se fecha, você entendeu? Às vezes ele abandona tudo e sai para o mundo sem ninguém saber para onde é que ele foi. É uma fuga. Mas aí você quer dizer, então, com relação aos mendigos, essas pessoas? Sim, analise só para você ver. Consulte essas pessoas para você ver. Converse com essas pessoas para você ver. Tenha um tempinho, converse com essas pessoas que ficam nas pracinhas bebendo. Entendeu? Tudo fuga. Eles estão ali através de uma fuga. Aquilo ali é uma fuga. Eles não estão ali porque eles são cachaceiros, eles são preguiçosos, né? Eu podia dizer outros nomes, mas eu nem vou usar. Então, mas acontece que muitos não se preocupam com a vida dessas pessoas nesse sentido. Mas e se for a prova e a expiação dessas pessoas ter que passarem por tudo que eles estão passando? Se for uma prova e se for uma expiação, o cristão, ele não deve medir esforços, e sim se colocar no lugar do próximo e ajudar ele na medida do possível. Na medida do possível. Porque você não pode também, de certa forma, querer fazer tudo por aquela pessoa, se aquela pessoa tem aquela cruz para carregar. Às vezes, certas pessoas nos procuram, né? E procuramos fazer o máximo possível pela pessoa. Mas de repente, você fica sabendo que a pessoa se transformou num mendigo, vamos pensar assim. Você não tem que se sentir culpado ou culpada. Não, você fez o possível. Agora, você pode se sentir realmente culpado ou culpada se você nada fez por aquela pessoa que te procurou. E por aquela pessoa que você conhece, porque às vezes a gente conhece tantas pessoas
né? E de repente você é pego de surpresa, fala, mas eu não sabia que essa pessoa está nessa situação. Por isso que nós devemos procurar entender Jesus através de Kardec na doutrina dos espíritos. A primeira caridade começa dentro do lar. Luiz, mas você está explicando aqui com relação à questão número 6? Sim, é lógico, é o esmiuçamento. E nós vamos ainda para o vídeo posterior, nós vamos comentar a respeito disso. A primeira caridade começa dentro do lar. Às vezes a gente faz de tudo para as pessoas estranhas. Estranha entre aspas, mas dentro do seio da família da gente, irmãos, parentes estão necessitados de ajudas, né? E a gente fazendo, não deixa de ser louvável o que a gente está fazendo. Mas não podemos também esquecer a responsabilidade para com aqueles que nasceram junto a nós no nosso seio familiar. Vamos para o próximo vídeo.